Aleluia. Então, não tem que haver uma coisa que vai te fazer recuar da tua fé, porque todas as promessas de Deus dependem da tua fé. E se você recuar, será condenado a não receber a bênção de Deus e parecer que Deus tem toda hora atrasado para contigo. Aleluia. Diga ao teu irmão, permaneça na tua fé, porque todas as promessas dependem da tua permanência na fé. Aleluia. Aleluia. Só pela fé nós somos filhos de Deus. De outro modo, ninguém pode ser filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você não é herdeiro de nenhuma promessa de Deus. As promessas foram feitas aos filhos. Aleluia. E se você não é filho, nenhuma promessa pertence a ti. E se você está fora da fé, não tem direito de participar das promessas, mesmo que venhas com a melhor oração, que é aquela oração daquela mulher dizendo: deixa que os cachorros perdidos comam das migalhas dos filhos. Aleluia. Somente o pão pertence aos filhos. Aleluia. De modo que quando a Bíblia traz a aliança da lei, ninguém podia ser herdeiro das promessas de Deus pela lei. Somente pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Porque pela lei todos eles eram servos, mas pela fé todos nós somos filhos. Aleluia. E a Escritura diz como vem em alegoria. Diz que Abraão teve dois filhos. Um era filho da escrava, significando aqueles que nascem debaixo da lei, aqueles que são debaixo da lei. Aqueles, você conhece a igreja, você diz: ainda tem que encher a para o que agradar a Deus. Nós temos que dizer isso. Aleluia. Seguindo a lei de Moisés. Esses são servos, são filhos de Abraão, sim, mas são nascidos da escrava. E a Escritura diz: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava herdará como o filho da livre. Nós que somos da fé somos os filhos da livre. Aleluia. Sara é a nossa mãe e ela era livre, diferente da Agar. Agar também teve filho com Abraão, mas ela era escrava, não era livre. Aleluia. 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 Então fica firme ali na tua fé, porque todas as coisas que você espera de Deus vão depender disso. Não vão depender de suas lágrimas, não vão depender de quanto você chora, não vai depender de quanto você acha que está sendo injustiçado na vida. Não, vai depender da tua permanência na fé, da tua permanência na casa do teu pai. E a única maneira de ficar na casa do teu pai é ser filho do pai. E a única maneira de ser filho do pai é estar debaixo da fé. Aleluia! Aleluia! O filho pródigo saiu de casa e foi embora. Saiu debaixo da asa do pai. Mas no dia que as coisas aqueceram, ele teve que voltar para a casa do seu pai para poder ter sustento. Porque o sustento só está na casa do pai. E é somente pela fé que você é filho do pai. Aleluia! O pai do filho pródigo não foi à procura do filho. O filho teve que voltar para casa. Aleluia. E o pai sempre ficava no portão de casa à espera dele. Um dia meu filho ia voltar. Aleluia. Aleluia. Os vizinhos diziam: você está maluco, vai voltar naquele culto. Ele ficava sempre no portão à espera do filho. Porque a Bíblia diz que quando o filho vinha, o pai lhe viu de longe. Não diz que o filho, ali diz que o pai me viu. Aleluia. Igreja toda a cabeça do Senhor Jesus. Abençoa a tua palavra. Espírito Santo, és completamente bem-vindo neste lugar. És o dono desta igreja.
és o dono deste povo. Espírito Santo, nós somos teus e tu és nosso. Aleluia. Glória a Deus. Nós hoje vamos ver vários assuntos relacionados com a nossa filiação, com o nosso facto de ser filhos de Deus. Aleluia. 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 Porque tudo depende disso, de sermos filhos de Deus. Caso contrário, aleluia, tudo isso depende de ser filho de Deus. Caso contrário, nem eu, nem você, nem ninguém tem direito de alguma coisa diante de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que todos os profetas que apareceram apontavam para uma única coisa. Aleluia. O filho que estava por vir. Todos aqueles. A única história deles era aquele que estava por vir. O Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que mesmo Moisés, quando veio em glória, descendo do monte, trazendo a lei, diz que mesmo aquela glória dele não foi revelada por causa desta excelente glória. Porque esta nova aliança tem maior glória, do modo que Moisés tinha que fechar a sua glória com um véu. Aleluia. Glória a Deus. Alguma coisa não está bem. É o que o som? Aleluia. O som está muito bom, o quê? Mas alguma coisa? Está bom, né? Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. É Mateus. Mateus 6. Glória a Deus. Diga, nós fomos chamados para ser grandes. Estás a acreditar nisso? Diga, nós fomos chamados para ser grandes. Nós fomos chamados para ser grandes. O inimigo pode se opor, mas não vai prevalecer. Porque nós fomos chamados para ser grandes. Aleluia. Glória a Deus. Estamos em Mateus 6. Vamos começar com o versículo 25. Versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a roupa, a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem secam, nem ajudam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Uma salva para o Papai Jesus. Aleluia. Como nós estamos a ver aqui, vamos para o versículo 26. Diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Desculpa, 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem secam, nem ajudam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aleluia. Veja que o ponto fulcral aqui é vosso Pai que está nos céus. Amém. Vosso Pai implica que ele está falando acerca de uma aliança, e essa aliança da
foi dado o poder de ser feito filho de Deus. É pela fé que nós somos dados o poder de ser feitos filhos de Deus. Não existe outra maneira, nem nenhum outro modo de eu e você sermos filhos de Deus. Aí, o único modo de sermos filhos de Deus é pela fé e confissão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Aleluia! A salva de palmas. É somente dessa maneira que nós nos tornamos filhos. Então, quando Jesus está falando com os seus discípulos e com toda a gente que se reuniu naquele lugar, Deus estava falando com eles. Mas só os discípulos é que sabem de que ele está falando. Porque aqui Jesus não está dizendo para toda a gente de que vosso Pai vai vos sustentar. Ele só está dizendo para aqueles que sabem como é que se torna Deus seu Pai. Como é que você pode fazer Deus ser teu Pai? Somente um grupo sabe como tornar Deus teu próprio Pai. E a única maneira é pela confissão. Nós encontramos isso em João 1,12. Vamos ver João 1,12. Aleluia. Vamos muito rapidamente. João 1, versículo 12. E você vai perceber como é que você se torna filho de Deus. E é somente nessa posição em que Deus te sustenta. E ele diz: se Deus sustenta as aves, quanto mais a ti? Será que você não é mais importante do que as aves? Mas nós estamos falando do ser humano normal, porque todo ser humano normal é mais importante do que as aves. Mas aqui está num lugar mais alto. Ele diz: vosso Pai que está nos céus. Então está falando de nós que somos os filhos. Se até as aves são sustentadas por este nosso Pai que está nos céus, quanto mais a nós. Aleluia. Quem está lá no versículo, no capítulo 1, versículo 12? Peço que leia alguém. Fica de pé e leia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Glória a Deus. João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E isso, se nós olharmos para todo o capítulo, a começar do versículo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. E depois diz que esse verbo se fez homem. E a todos quantos receberam esse verbo que se fez homem, aleluia, não tinha ainda dito qual era o nome do verbo. Só tinha dito: o verbo se fez, o verbo era Deus, estava com Deus, e ele se tornou homem. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. E as pessoas dizem que as trevas eram Satanás e demônios. Não, as trevas eram os homens. Nós, os homens, estávamos nas trevas. Nós, os homens, estávamos em trevas, até que a luz se manifestou. Muitos não compreenderam a luz, porque quando a nossa luz veio em forma física e em forma humana, e muitos não entenderam e desprezaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, porque Jesus nos deu esse poder. Jesus nos deu esse poder de nos tornarmos filhos desta casa. Somos filhos de Deus, somos filhos do reino, somos filhos dos céus. Quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, está dizendo: primeiro se tornem filhos de Deus, primeiro se mantenham como filhos de Deus Altíssimo. Aleluia. É isso que é buscar o reino de Deus. Porque aquele homem, Nicodemos, disse: estou a ver que você só pode ter vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer essas coisas, aleluia, se não ter vindo de Deus. Jesus Cristo disse: ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que possa nascer de novo. Disse: como pode acontecer isso? Será que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo e voltar a nascer? Diz: todo aquele que nasceu da carne é carne,
Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E nós somos os nascidos do Espírito. Nós somos Espírito. E a única maneira de nascer do Espírito é confessar o nome do Filho de Deus. Quando você confessa o nome do Filho de Deus, você se torna nascido de Deus. E você entra no reino. Aleluia. Aleluia. Você entra no reino. Porque quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você se torna um. E Jesus é o único que nasce do reino. Porque Jesus vem de cima. Aleluia. É o único homem que vem de cima. Aleluia. 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 Diz: nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Alguém vai fazer nada. Ele diz isso porque Deus não estava a perceber. Como é que eu posso nascer de Deus? Como é que eu posso nascer nesse reino? Como é que eu posso entrar no reino? Ele disse: não tem como você entrar nesse reino. Não tem como você nascer nesse reino. Porque vocês são de baixo. Vocês são dessa terra. Há um único homem que é de cima. Há um único homem que é desse reino. A única maneira de você nascer desse reino é ele ir para a cruz. Morrer na cruz. É por isso que ali mesmo diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê, aleluia, tenha a vida eterna. Porque quando você crê no Filho de Deus, você come a sua carne e bebe o seu sangue. E é por isso que na tua fé que Jesus é o Filho de Deus, você tem que crer que ele morreu na cruz. E quando você crê que ele morreu na cruz, ele te oferece a sua carne. E quando você come a sua carne e bebe o seu sangue, aleluia, você morre com ele naquela cruz. E ao terceiro dia você nasce juntamente com ele neste reino. Aleluia! Aleluia! Então antes você era carne, agora você é espírito. Aleluia! Aleluia! Diga isso, é maravilhoso. Diga: agora sou filho de Deus. Agora sou filho de Deus. Aleluia! Essa é a única maneira dos recursos do reino fluírem para ti. Você pode estar sentado sem perceber nada. Tipo, nada está acontecendo. Mas há uma coisa: leis divinas, princípios divinos, prosperidade, sucesso, peso, estão a fluir em tua direção. Estão a acontecer. Mesmo você sentado, mesmo vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo. Porque você pertence a esse reino. E porque você é filho de Deus, essas leis que seguem a tua filiação estão a ocorrer em tua direção. Alguém tem que entender isso aqui. Aleluia! 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 Diga: eu sou preguiçoso. Aleluia! Fica firme aí, amém? Nós conhecemos a história do filho pródigo. O filho pródigo, depois de ter se perdido, aleluia, ter negado a fé, aleluia, ele saiu de casa porque abandonou a fé, rejeitou a fé. E quando você rejeita a fé, você cai fora de casa, aleluia, porque nós só estamos dessa casa porque estamos debaixo da fé. E o homem saiu e foi e perambulou lá porque achava que estava bem de vida. E muita gente, quando está bem de vida, pensa que não precisa de Deus. Aleluia, pensa que não precisa de Deus, pensa que não precisa de Cristo, não precisa estar debaixo da fé. E fazem piadas e riem dessa fé e riem dessa verdade, aleluia, e ficam lá fora no mundo, perdidos. Mas quando as coisas começam a aquecer, aleluia, o filho pródigo diz: eu vou voltar para a minha fé. Porque quando ele estava na fé, era muito melhor. Então ele volta para a casa do pai. E o pai lhe recebe. Ele diz: pai, me deixa eu me tornar pelo menos como um servo na tua casa. Porque pelo menos os servos na tua casa têm abundância de pão. Deixa-me tornar como apenas um dos servos da tua casa, para também eu ter abundância de pão como eles. Aleluia! E ele diz que não, nós já não estamos na antiga aliança, porque a aliança dos servos é antiga, mas na nova aliança não tem como você ser servo, você se torna filho da casa e todas as minhas coisas são tuas. Alguém está entendendo sua palavra?
Porque está escrito, é bom que o coração se encha de graça. Aleluia. Veja que a filha de Abraão nem sequer fez oração. Não pediu nada a Jesus. Aleluia. Jesus simplesmente a soltou daquela prisão. E depois disse, era conveniente que uma filha de Abraão fosse liberta. Aqui está fazendo? Aqui está fazendo? Eu libertei por conveniência. Ninguém orou para ninguém aqui. Mas é conveniente que eu faça isso. Porque se os homens podem libertar puros para ir beber água, então é conveniente que eu também liberte um filho de Abraão para ir beber água. Alguém não está me entendendo aí? E a Bíblia em Gálatas diz: todos nós os que somos da fé somos filhos de Abraão. Alguém não está me entendendo? Diga, eu sou filho de Abraão. Porque eu sou da fé. E todos nós que somos da fé somos filhos de Abraão. Se somos filhos de Abraão, convém que eu seja liberto de qualquer problema em nome de Jesus. Não falou de oração, falou de conveniência. Alguém está me entendendo aí? Foi o som, meu filho. Alguém está me entendendo aí? Alguém está me entendendo aí? Alguém está me entendendo? Aleluia! Por conveniência, convém soltar um filho de Abraão. Convém soltar uma filha de Abraão. Quando está em necessidade, quando está em um problema, quando está em doenças, quando está em dor, quando está em necessidade, quando tem falta, porque também vocês fazem com os animais. Os pátios da capoeira, trabalharão. Até quando saem pátios, sabe quando como é? Aleluia! Foi solto. Agora, se você pode soltar um pato para ir beber água, quando mais os filhos de Abraão? Diga, eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Então convém que você seja solto de qualquer problema que você tem, em nome de Jesus Cristo. Ai. Ei! Aleluia! 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 Mas estamos a perceber o que eu estou falando? Estão a perceber o que eu estou tentando trazer aqui? A mente do povo de Deus. Você tem todos os direitos. Todos os direitos de liberdade. Todos os direitos de liberdade. E quando você traz isso no teu coração, o teu coração já está a falar com Deus. Já está dizendo, recorda-se, papai, o que você fez lá e o que você disse. Você disse convém libertar os filhos de Abraão. Porque a nós também convém que libertemos o quê? Os animais nossos para ir dar de beber. Aleluia. 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 Diga, é uma bênção. É uma bênção pertencer a Jesus. É uma bênção. É uma bênção conhecer a Jesus. É uma bênção conhecer a Jesus. É uma bênção. Conhecer a Jesus. É uma conhecer a Jesus. É uma bênção. É uma bênção. É uma bênção conhecer a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos a perceber o que estamos a falar aqui? Amém, amém. Diga, mina ni mwana wa Supremo. Mina ni mwana wa Supremo. Essas são algumas das coisas que o povo de Deus não leva a peito. Aleluia, aleluia. Irmão, ser filho de Deus por causa da aliança da fé
isso te dá direitos sem limites. Aleluia. Diga direitos sem limites. Direitos ilimitados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus. Quem conhece Mateus? Quem tem um familiar chamado Mateus aqui? Aleluia. Mateus. Aleluia. Vamos para Mateus. Mateus 25, ou 6, 25. Mateus 6, versículo 25. Estamos lá? Diga assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Aleluia. Deus aqui quer te levar a um ponto em que Ele te diz: você está muito preocupado com o que comer e com o que beber. Aleluia. Está muito preocupado também com o que vestir. Mas eu vou dizer uma coisa: o teu corpo que precisa de roupa para vestir é mais importante do que a roupa. E Ele te deu um corpo. Aleluia. 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 A vida é mais importante que o mantimento. E Ele te deu a vida. Será que a coisa mais grande Ele conseguiu fazer? A coisa pequena Ele não vai conseguir fazer para ti? Se Ele conseguiu te dar um corpo e conseguiu te dar a vida, por que você pensa que a coisa mais pequena, que é te vestir e te dar de comer, vai ser difícil para Ele? Alguém sabe fazer? Alguém sabe fazer? Para Ele foi fácil te dar a vida e te dar o corpo. Agora vai ser difícil te dar sustento. Amém? Não é possível. É o que Ele está tentando trazer para nós aqui. Não é possível, porque mais importante do que a comida é a vida, e mais importante do que a roupa é o corpo. Ele te deu a coisa mais importante. Por que pensamos que a coisa mais fácil Ele vai ter dificuldade de te dar? Receba em nome de Jesus Cristo. Estava percebendo que estava falando aqui? Estava percebendo que estava falando? O que Deus está nos dizendo? Amém? Deus está nos explicar coisas esplêndidas. E se nós não ficarmos atentos, vamos perder o que temos a receber em cada um desses versículos. Esses versículos Jesus Cristo não colocou só por colocar. Ele sabia por que estava colocado aqui. Aleluia. Estamos em Mateus. Vamos para Mateus 15. 15, versículo 26. Filhos de Deus, vocês vão receber coisas tão grandes que você não esperava. Aleluia. Vamos começar no versículo 21. Mateus 15 diz assim: partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele rogavam-lhe, dizendo: Senhor, despede a que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha para mim. Ali, a senhora tem uma filha em casa endemoniada, miseravelmente endemoniada, mãe de demônios. Ali, a senhora saiu à rua porque sabia que Jesus estava passando. Disse: Senhor, filho de Davi, por favor, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, ajuda-me, socorre-me. Jesus disse: eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Me deixa em paz. Ela insistiu com Jesus: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Não vou te deixar ir sem me socorrer, não vou te deixar ir sem me ajudar. Ele disse: não convém tomar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos.
Agora, se você entender aqui, vai entender que Jesus está a dizer que ser liberto de demônios é pão de filhos. Ser socorrido, ser curado, ser abençoado é pão dos filhos. Alguém está entendendo? Quem é filho de Deus, levanta a sua mão. Quem é filho de Deus, levanta a sua mão. Aleluia! Deus está a dizer de que ser curado, ser liberto, ser abençoado, ser prosperado é teu pão de cada dia. Diga aí, meu pão cotidiano. Eu não tenho que pedir. Tenho que acordar de manhã. Mata bicho está pronto. Timburo aí, sala aí lá. Você volta para a sala. Chega na cadeira, cadela hoje deles. Hoje dela. Por quê? Porque é pão dos filhos. Uma salva de palmas, Jesus. E é por isso que você tem que manter-se na filiação. Tem que se manter como filho de Deus. Tem que se manter confessando o nome. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. Você ali é filho de Deus. Vamos terminar já. É só para nós irmos pegar esses pontos todos até ficarmos todos nós bem firmes. Aleluia. Aleluia. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Vamos para... primeiro vamos para Isaías 49. Isaías 49. Está no Antigo Testamento. Isaías 49. Antigo Testamento. Vamos para o versículo 14. Diz assim. Estamos lá? Isaías 49. Vamos para o versículo 14. Diz assim. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que amamenta, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eu não sei, o que mais você quer? Deus está falando de todas as maneiras o quanto Ele te ama, o quanto Ele não vai te deixar, o quanto Ele não se esquece de ti. Diz: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que amamenta, do seu filho que cria, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. E a seguir diz que você está gravado na palma da sua mão. Diga: eu sou gravado na palma da mão de Deus. Não tem como Deus me esquecer. Não tem como Deus não ver minhas situações. Eu confio nele. Mas o que se passa com você? Vamos falar. Aleluia. Dormiram aqui horas, olha. Quem dormiu antes das 22 aqui? Demora a responder. Depois de 15 minutos, já começa a levantar a mão. Todos aqui dormiram. São 3, 4, 5, 6 que dormiram antes das 22. O resto é que foi de 2 para cima. Não já oraram, nada. Já assistiram o quê? Seriado. Até as 3 da madrugada, já assistiram seriado. Aleluia. Aleluia. Se assistiram o quê lá? Diário privado. Aqui eles vão fazer dinheiro com 2 visualizações. Eles vão dar dinheiro àquele. Você perder só a dar visualizações aqui. Aqui vai fazer dinheiro. Ali, em vez de dormir para cuidar da tua quê? Beleza. Diga: sono faz bem. Ali, diz que ainda que ela se esquecesse do seu filho, eu não tenho como me esquecer de ti. Eu não me esqueço
que isso não é impossível para mim. Eu sempre me recordo de ti. Você está gravado na palma da minha mão. Aleluia, amém. Diga, eu estou gravado na mão de Deus. Eu estou gravado na palma da sua mão. Não tem como Deus me esquecer. Todas as coisas fluem para o meu bem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Assim estamos aprendendo muita coisa, amém? Vamos agora, vamos para Gênesis 25. Quer te mostrar alguma coisa? Diga, queremos ver uma coisa. Quem não apanhar o livro de Gênesis, pode ir para casa. Aleluia. Diga, se eu não encontrar esse livro, estou livre de sair da igreja, ir embora e sentar aí na paragem comer pão com batia. Aleluia. Aleluia. Acordar de chapas contemporâneo. Os chapas que foram para lá são meus, os chapas que vêm para aqui são meus. Aleluia. Era um assim quando éramos crianças. Então os caras que assim são meus. O cara que fala assim são teus. Quando o outro começa a perguntar se os caras que entram lá são mais bonitos, vamos trocar agora, os caras que entram lá são meus. Aleluia. Quando ele troca, os caras que começam a dizer do lado dele, começam a ficar feios. Mas vamos dizer nada, já não quero mais brincar. Aleluia. Aleluia. Como fazíamos? Teu pai jogava bola, você ia ter com teus amigos. Chegava lá, jogava. Quando olhava, você chegava só não ia brincar, pegava tua bola para casa. Aleluia. Irmão Peter, isso aí, fazia. Aleluia. É assim mesmo. Brincar os outros. Os outros, quando chega agora, diz outro. Tá, vocês não querem mais brincar. Foi para casa. Aleluia. Vocês caras, vocês faziam muito isso. Aleluia. Glória a Deus. Então, vejam, nós estamos em Gênesis 25. Vamos para o versículo 27. Começa assim, diz assim. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó pusera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Escuta isso. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Bandido amado, Jacó, não perdi a oportunidade. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aleluia. 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 Olha para mim. Diga, desprezou a primogenitura. Diga, desprezou a primogenitura. Ainda na primogenitura somos o quê? Jesus é uma primogenitura. Diga primogenitura. Primogenitura. Diga, desprezou a sua primogenitura. Logo vi porque não estava para falar. Aleluia. Aleluia. Jacó era o mais novo. Esaú era o primogênito. Ele era herdeiro das promessas, segundo os homens e segundo as leis. Aleluia. E segundo os princípios. Mas o herdeiro das promessas, segundo Deus, era Jacó, o mais novo. Aleluia. Mas Deus tem que seguir regras. Aleluia. E para seguir regras, Deus estabeleceu uma coisa: que o outro homem desprezasse a sua primogenitura e vendesse a primogenitura para o outro. Aleluia. E
Jacó era um jovem de casa, era caseiro. Aleluia. Enquanto o outro homem era caçador. Esaú estava sempre no mato a caçar. Aleluia. Grande caçador. Então volta do mato cansado. E quando chega lá, bem esfomeado. Quando chega em casa, encontra Jacó. Um chovendo de tomate. Aleluia. Lentilhas o quê? Aleluia. Estava aí a cozinhar. Jacó. O homem disse: dá-me lá um pouco desse carrinho vermelho. Tem que entender por que é que as escrituras insistiu que se falasse a parte vermelha. Aleluia. Porque aqui estamos esperando o sangue de Jesus. Disse: peço este carrinho vermelho. Disse: eu também te peço que me vendas a tua primogenitura por causa deste carrinho. Aleluia. O homem disse: estou quase a morrer. Você está falando de primogenitura? Disse: jura-me. Disse: eu juro que te dou a primogenitura. Dá-me comida. Deu-lhe a comida. E deu-lhe pão. O corpo do Senhor. Alguém está ali? Onde está? Versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me peço comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me. E jurou e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Aleluia. Além do carrinho vermelho, ainda lhe deu pão. E aí ficou o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, imagine, veja uma coisa. Segundo os homens e segundo as regras, segundo as leis, a primogenitura era direito de Esaú. Aleluia. Mas segundo Deus, era direito de Jacó. Aleluia. Porque disse: o maior servirá o menor. Ainda os dois estavam no ventre da mãe. E a escritura diz, a Bíblia diz que o maior servirá o menor. Amei Jacó e rejeitei ou aborreci Esaú. Aleluia. Antes de terem nascido, antes de terem feito bem ou mal. Mas quando chega no terreno, as coisas têm que acontecer segundo as regras. Aleluia. Para que isso acontecesse, estava naquela bela tarde, o homem estava cozinhando um carrinho vermelho, e o outro veio com fome e vendeu a sua primogenitura, e o outro comprou a sua primogenitura. Aleluia. Veja, quando Jesus veio à terra, todos nós éramos Esaú. Aleluia. Nós éramos Esaú e estávamos ainda no ventre da mãe, e o seu direito era de maldição. Mas havia uma maneira de nós sairmos da descendência de Esaú. Havia uma maneira de nós deixarmos de ser descendentes de Esaú e passarmos a ser descendentes de Jacó. Naquele dia no Calvário, quando o sangue de Jesus foi jorrado, aquele carrinho vermelho foi jorrado, e nós fomos tirados da primogenitura de Esaú e passamos para a primogenitura de Jacó. E segundo as escrituras, a primogenitura de Jacó, existe uma grande bênção sobre ele. Enquanto sobre Esaú, Deus disse: a tua vida será longe das gorduras da terra, será longe do orvalho do céu, e será longe de todos os benefícios, e tu vais viver da tua espada. Para Jacó disse: a tua vida será debaixo do orvalho dos céus, debaixo das gorduras da terra. Aleluia. Aleluia. E vais viver do próprio fluir da mão de Deus. Enquanto que Esaú depende da sua espada para sobreviver, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus, que vem descendo do Pai das luzes sobre nós. Isso é bênção sobre nós que vem por si mesmo. Enquanto você estiver debaixo da fé, você é filho de Jacó. E Jacó é o primogênito da casa. Diga: Jacó é o primogênito por causa do sangue. Diga: Jacó é o primogênito por causa do sangue. E esse sangue comprou a nossa primogenitura. De modo que os direitos de bênção são nossos. Aleluia. A bênção que tinha que vir sobre Esaú
Foi a bênção que Jacó roubou. E logo a seguir, depois de abençoar, devia mais ou menos, de certa maneira, amaldiçoar o outro, dar uma bênção menor. Depois quando disse, não tens mais outra bênção para mim, meu pai? Ele disse, já dei tudo ao teu irmão. Aleluia. Portanto, a tua vida será longe das gorduras da terra. Será longe do orvalho do céu. E vais viver da tua espada. Aleluia. Enquanto que o outro vivia da providência de Deus. E esses somos nós. Não vivemos de nossas lutas, não vivemos de nossos esforços, mas Deus mexe as leis em nosso favor. Aleluia. Salve-se bem. Quando você começa a ouvir esses princípios e leis, regras que chamam as escrituras, elas começam a falar a meu favor. Começam a falar. Aleluia. Começa a ficar um direito teu. Por isso, desconhecimento às vezes não é bom. Porque quando você começa a conhecer a verdade sobre essas leis que Deus criou, aleluia, esse conhecimento da verdade entra no trono de Deus e começa a dizer, Senhor, recorda-te. Aleluia. E Deus tem que se recordar em teu favor. Aleluia.